Oi, gente, bom dia! Em homenagem ao Maio Verde, que visa a prevenção e o combate ao glaucoma, a gente fala sobre a saúde da visão e de como manter os olhos saudáveis. Veja também como prevenir a queda de cabelo. E tem ainda o último episódio do Desafio Saúde. Pode vir que o Sempre Bem já começou. Nesse mês de maio, ocorre a campanha Maio Verde, que visa a prevenção e o combate ao glaucoma. Para você ter uma ideia, o glaucoma é o problema de visão que mais causa cegueira irreversível em todo o mundo. E por isso, a gente começa o programa de hoje falando sobre a saúde da visão. Eu estou recebendo aqui a Karinina Ribeiro, que é oftalmologista, e o Osvaldo Araújo, que é empreendedor. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Bruna. Karinina, o que é o glaucoma? O glaucoma ele é uma doença que acomete o nervo do olho e quando ele não é diagnosticado precocemente, ele pode até levar à cegueira das pessoas. Ele acontece principalmente em pessoas mais velhas, então são as que a gente faz mais diagnóstico, mas ele também pode acontecer em criança, em recém-nascido, pode acontecer secundário a trauma ou algum problema que aconteceu na visão do paciente. Então, por isso é importante sempre acompanhar com o oftalmologista, porque às vezes a pessoa não sente nada, mas já pode ter a doença e ela já pode até ser avançada, entendeu? Ou seja, às vezes a pessoa tem e não tem sintoma, não apresenta sintoma. Geralmente é assim, porque o glaucoma a gente conhece no nosso meio como uma doença silenciosa. Então a pessoa não sente, não dói, não arde, o olho não fica vermelho e a doença vai se arrastando, entendeu? Sim. E o seu Osvaldo tem glaucoma. Como é que foi pra você? Começou assim, silenciosa? Você foi em exame de rotina que você descobriu? Exatamente, nunca pensei que ia ter glaucoma, né? Aí como eu faço regularmente, anualmente, o exame para trocar de óculos, aí nessa clínica que eu vou sempre, eles fazem um exame mais detalhado, aí diz, ó, procura um especialista que você tá com um princípiozinho. Aí todo ano eu fazia exame bem específico mesmo e nada. Aí quando foi dessa última vez, ano passado, o doutor, você tem que fazer todos os exames de novo, mais 2 específicos, que foi a ressonância magnética de crânio e órbita. Aí disse, ó, você está com glaucoma. Só que está no começo, seu tratamento está sendo só com colírio, não se preocupe. Aí pronto, eu comecei a usar o colírio, aí da terceira vez que eu voltei lá, disse, ó, tá ótimo, sua pressão com 18 já é ótimo, vai com 15, né? Disse. Sim. Aí Então, é porque descobriu no começo, né? Isso. O mais importante na doença é exatamente esse diagnóstico precoce, porque a gente não perde tempo, a gente já consegue iniciar o tratamento com colírio, que é o tratamento mais comum que a gente faz é com colírio mesmo. A cirurgia é em último caso, quando ele já não está mais respondendo ao tratamento com colírio, e aí já é um glaucoma mais avançado e grave. Sim. E quais são as causas do glaucoma? O glaucoma ele tem uma explicação principalmente genética e familiar. Então, quando a gente tem alguém na família que tem o diagnóstico, a gente tem que correr e fazer esse acompanhamento. Todo mundo tem que ir ao oftalmologista todo ano. Isso aí independente de qualquer doença. Mas imagina quem tem glaucoma na família. Então a gente já tem que deixar isso mais ligado na nossa cabeça para não deixar passar batido, né? Sim. E você tinha alguém com glaucoma? Não. Aí o doutor perguntou, você tem alguém na família? Eu disse, não, eu fui o primeiro a ser diagnosticado, né? Só que eu falei para meus irmãos, rapaz, eu que usa óculos, rapaz, eu faço um exame específico, eles só fazem exame para trocar de óculos, isso aí não é... Não, você tem que fazer um exame específico para descobrir se está no início ou não, né? E tem a predisposição da idade também, né? Isso também, a gente é mais comum o diagnóstico a partir dos 50 anos e aí a gente também vê pela faixa etária, vê pelo sexo. Por exemplo, se a pessoa sofreu algum trauma prévio, fez alguma cirurgia ocular prévia, a gente também identifica esses fatores. Então, na verdade, eu gosto sempre de explicar para os meus pacientes que o glaucoma é um quebra-cabeça. Então, são várias coisas juntas. Não adianta só ter a história familiar, não adianta só ter a pressão do olho alta, porque também todo mundo associa, né, pressão do olho alta com glaucoma. Mas não é obrigatório uma relação com a outra. Em relação à criança também pode ter glaucoma? Pode, exatamente. Ela pode tanto ter um glaucoma congênito, quanto um glaucoma secundário, alguma doença ocular ou alguma doença sistêmica que ela venha a evoluir durante a infância dela, né? E aí, no caso da criança, é mais difícil detectar, né? Especialmente para os pais. Isso, exatamente. Até porque como o glaucoma é mais silencioso, em qualquer idade, na criança é mais difícil ainda, porque a criança não sabe falar, não sabe dizer o que sente, não sabe dizer se está vendo alguma coisa diferente. Então tem que prestar atenção mesmo, né, na dinâmica dela do ambiente, como ela está interagindo com as pessoas, com as imagens, com cores. Então, assim, levar ao médico. A partir de que idade a gente pode levar a criança ao médico, ao oftalmo? Desde o nascimento? É imprescindível levar logo em seguida ao nascimento para fazer o teste do olhinho.
e ficar repetindo no primeiro ano de vida várias vezes e depois do primeiro ano de vida anualmente. Então, assim, desde que saiu o caso, né, nacional aí, a gente está tendo esse cuidado maior, as pessoas estão sabendo que existe doença no olho, que a criança tem que ir desde que nasce. Então, foi importante nesse âmbito, né, nacional aí. Sim. E em relação à gestante, que cuidado que ela deve ter em relação ao glaucoma? Pronto, o problema da gestante, da paciente gestante que já tem o diagnóstico, é que alguns colírios, eles não podem mais ser usados quando ela chega na gestação. Então ela tem que chegar na gestação e ela tem que programar essa gestação junto com o médico dela, e ela não pode ficar usando qualquer colírio por conta própria, porque o colírio pode fazer mal ao bebê. Então tem que ser assim, de mão dada com o médico mesmo, indo ao médico mensalmente ou de 3 em 3 meses para fazer alguma troca, tentar algum laser, que é outra opção de tratamento que também tem no glaucoma. E em último caso, cirurgia, porque a gente não pode deixar a mãe cegar porque não tá sem tratamento, né? Sim. E no seu caso, seu Oswaldo, você também descobriu que estava com catarata, né? Assim que o doutor descobriu que eu tinha glaucoma, ele disse, ó, você tem a catarata, mas muito pouca. Aí eu fiz o óculos novo e comecei a sentir diferença, achando que era o óculos que não prestava e tudo mais. Aí um dia eu andando no trânsito, que eu fechei esse olho, com esse aqui eu não enxergava quase nada. Aí eu voltei lá, doutor, tá alguma coisa errada. Aí, rapaz, vamos ver, rapaz, você tá com glaucoma, ou tá com catarata, tá avançada. A estágio 2, que ele disse, eu sei que vamos fazer a cirurgia logo, né? E esse aqui já tava normal. Quando eu fiz desse, já tô sentindo que tem que fazer desse também. Mas no dia que eu fiz a cirurgia, no dia seguinte, no mesmo dia, logo já tá enxergando tudo nítido, não tá enxergando nada de embaçamento. Foi porque ele disse, ó, você descobriu também no início. No começo. Normalmente é comum esse combo catarata e glaucoma? É muito comum, não porque um causa o outro, eles são independentes, mas é comum pela idade, né? A catarata, ela tá relacionada ao envelhecimento. O glaucoma, ele é mais diagnosticado com pessoas mais velhas, depois dos 50 anos. Então, acaba que a gente diagnostica muito os dois juntos. Sim. Entendeu? Mas não é que um cause o outro, não. Vamos falar um pouquinho agora de descolamento de retina. Quais são as principais causas? Como que ela acontece? Geralmente, a gente sempre tem que lembrar de um paciente que tem alta miopia ou que ele sofra algum trauma ocular. São as duas coisas que a gente sempre tem que pensar. Por quê? Porque o paciente que tem uma miopia, que é aquela dificuldade de ver para longe, geralmente é aquela pessoa que aperta o olho para enxergar, não está enxergando, usa um óculos maior. Esse é o paciente míope, alto míope, mais de 5 graus de miopia. Esse paciente precisa de acompanhamento anual, tanto no consultório como com exames, o mapeamento de retina. O mapeamento, como já diz, ele vai mapear a retina inteira para ver se não tem algum risco de descolar, algum buraquinho, alguma zona de fragilidade. Então esse paciente só vai descobrir também se ele precisa fazer algum acompanhamento indo ao médico. Entendeu? E aí, se ele já tiver uma predisposição, a gente já trata para que ele não venha a descolar depois. E aí, se você teve um descolamento e já fez a cirurgia, já tá tudo certo, você corre o risco de ter de novo? Tem. Essas pessoas que já tiveram têm mais risco de ter um segundo. Então, elas têm que ser mais cuidadosas. E, Karinina, você gravou um vídeo pra gente, né, explicando aí o que causa prejuízo à nossa visão e o que a gente deve evitar fazer para manter a saúde dos olhos. Vamos ver? Então, gente, eu vim aqui dar algumas dicas para vocês do que vocês não devem fazer com os olhos para ter uma boa saúde ocular. Evitar o uso de telas em excesso. Por quê? Seu olho pode ficar com a vista mais cansada, você pode ficar com o olho mais ressecado. Não usar colírio sem orientação médica, porque, na verdade, se você usar o colírio errado, você pode ter algum prejuízo na sua visão em vez de ajudar. Então, sempre procure um médico antes de usar qualquer medicação. Terceiro, não usar cosméticos que não sejam para a região dos olhos. Sempre procurar um protetor solar adequado, aqueles cremes cosméticos para cuidar das olheiras e tudo mais. Sempre tem que ser para uso ocular. Evitar coçar os olhos. Isso pode trazer desenvolvimento de astigmatismo em alto grau e causar problemas na sua visão, além de microtraumas e algumas lesões. Evitar o uso de óculos falsos. Sempre procurar um óculos de qualidade que tenha filtro de proteção contra ultravioleta, certo? E por último, mas não menos importante, evitar o uso de soro fisiológico nos olhos. Apesar do que muitas pessoas acham, às vezes pode fazer mais mal que bem e deixar os olhos mais irritados do que ajudar. Então é isso, gente. Essas foram as minhas dicas. Fiquem atentos e cuidem dos olhos de vocês. Em relação às luzes, tem alguma luz que a gente precisa evitar? Tomar cuidado? Sim, com certeza. A principal que a gente tem que evitar são os raios ultravioletas diretamente no nosso olho, né?
Muita gente não sabe, mas os raios ultravioletas, os raios que são emitidos principalmente pela luz do sol, eles são danosos ao nosso olho. Então a gente tem que estar se protegendo, né? Tem gente que vai à praia, o dia está nublado, não usa o óculos escuro porque está nublado, mas mesmo assim tem aqueles raios ultravioletas, né? Outra luz que está muito em pauta hoje em dia é a luz azul. A luz azul é aquela emitida pelas telas. Não é que a luz azul em si faça mal à visão, mas é o excesso dela. E em relação à maquiagem, tem algum cuidado que a gente precisa ter específico? Os dois principais que eu sempre falo com meus pacientes é não dormir de maquiagem. Faz um mal assim, a longo prazo, acumulativo, vai ser bem importante. E não compartilhar a maquiagem. Por quê? Para não estar pegando micro-organismos de outra pessoa que ficam ali naqueles materiais que não são limpos com tanto tempo, né? Então são as duas dicas que eu dou mais. E o que a gente deve fazer aí de forma geral para manter a saúde dos nossos olhos? Primeira coisa, mais importante, todo ano ir ao médico, oftalmologista, tá? Porque às vezes a pessoa faz só o exame de vista, só para trocar de óculos, troca quando sente necessidade. Eu já vi pacientes que vão de a cada 5 anos ao médico, então assim, vai passar alguma doença batida, né? Então o principal é isso, ir ao médico todo ano. Segunda coisa, quando sentir algum sintoma novo, procurar uma urgência oftalmológica, porque pode parecer besteira, como o descolamento de retina que a gente estava conversando, o paciente pode estar vendo algumas moscas na visão, pode não ser nada, mas ao mesmo tempo pode ser um descolamento, pode ser um sinal precoce de um descolamento. Então tem que ficar atento aí a esses sinais, né? Isso. E o seu Oswaldo tá aqui, foi um exemplo, né? Porque conseguiu descobrir tudo ainda no princípio, né, seu Oswaldo? Foi em 2006 comecei a usar óculos, porque eu já sentindo uma dificuldade na visão, mas anualmente eu ia sempre para a mesma clínica, conhecia os médicos, fazia os exames. E 3 anos seguidos, eu com aquela suspeita, mas não deu nada, graças a Deus. Aí quando deu, eu já estava no início, deu tudo certo. E depois da catarata que eu fiz a cirurgia, a qualidade de vida melhorou, 100%. Muito bom, né? Obrigada, viu, gente? Nada. E olha, se você precisa comprar algum produto de farmácia para cuidar dos seus olhos, saiba que tem o serviço Clique e Retire da Pague Menos. Você compra em paguemenos.com.br ou pelo app e retira na loja após 1 hora, sem fila, de forma rápida e segura. É prático e cômodo. E eu tenho outro recado para você. Foi na loja e não encontrou seu produto? Relaxa, é só falar com o atendente. Bom dia, tudo bem? Posso ajudar? Estou procurando um produto que eu sempre compro aqui na Pague Menos e hoje eu não estou encontrando. Não se preocupe, se você não encontrar o seu produto, a gente encontra ele para você com a entrega garantida. Me acompanha até o balcão? Se você estiver procurando um item e não achar, a Pague Menos encontra o que você deseja. Ela prepara o seu pedido e você escolhe como receber, na própria loja ou onde estiver. Aqui na Pague Menos é assim. Você tem mais comodidade e melhor preço. Compre como quiser e receba como preferir. Pague Menos. Amor. Esse é o melhor remédio. Certas condições podem desencadear um problema delicado e que incomoda muita gente, que é a queda de cabelo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui no Sempre Bem hoje. Eu estou recebendo o Dr. Januário Júnior, que é dermatologista. Bom dia. Bom dia. Por que o nosso cabelo cai? Primeiro a gente tem que entender que faz parte do processo natural a queda de cabelo. Nosso cabelo, quando ele cai, ele vai ser automaticamente substituído por um outro fio. Então é normal que ocorra uma queda em torno de 100 a 150 fios por dia. Isso não significa uma alteração, é apenas uma troca normal que ocorre nos fios das pessoas de uma forma geral. Em algumas situações, situações de anormalidade, ocorre uma queda excessiva de fios. E aí a gente começa a então se preocupar e tentar entender o porquê que está acontecendo essa queda. Queda de cabelo em si, eu diria mais mulheres, né? Agora, calvície, que já é um fenômeno um pouco diferente, bem mais em homens. Então, doutor, vamos falar um pouquinho mais da calvície e entender aí quais são esses estágios. Bom, então aqui nesse quadro, a gente tem, de uma forma mais simplificada, como é que evolui a calvície no homem e na mulher. Então, no homem, o que é que a gente observa? Que vai aumentando o tamanho da testa, né? As famosas entradas, elas vão evoluindo, elas vão progredindo.
Em alguns pacientes, a gente também tem o acometimento na região da coroa, né? Que seria essa parte já mais do topo da cabeça. Aí isso vai aumentando, isso vai progredindo ao longo dos anos. Já na mulher, a gente já percebe que o padrão ele é diferente, né? Normalmente o que acontece é uma rarefação, uma perda capilar, um afinamento, de maneira que o couro cabeludo nessa região do topo da cabeça ele vai ficando mais visível, o cabelo vai ficando mais ralo nessa região. Nem sempre a mulher vai desenvolver as entradas como no homem, né? Como no caso do masculino. Vamos falar um pouquinho agora de causas, inclusive a gente tem algumas aqui, eu queria que você explicasse. Bom, o cigarro ele entra naquele contexto de que a gente tem que entender que para a gente ter um cabelo saudável, a gente também tem que ter hábitos saudáveis. E o cigarro nesse contexto ele já não é algo recomendável, né? Estresse. O estresse, tanto ele pode desencadear uma condição inflamatória no couro cabeludo, chamada de dermatite seborreica. O estresse ele agrava a dermatite seborreica. Como também ele pode desencadear uma alteração do ciclo capilar, que nós chamamos de eflúvio telógeno. Então, o estresse, junto com outras condições, é um exemplo de um fator, né, que é como se funcionasse como um gatilho para ocorrer essa disfunção do ciclo do cabelo. Tá? Genética. A genética está envolvida em uma série de possíveis causas de perda capilar. A própria dermatite seborreica, que nós falamos há pouco, ela tem uma influência genética. Alopecia androgenética, que é o termo dermatológico para a calvície, como o próprio nome está dizendo, também tem um fundo genético. A alopecia areata também tem um fundamento genético. Então a genética está envolvida em uma série de causas variadas, né, de perda capilar. Medicações. Existe uma série de medicações que podem desencadear também o eflúvio telógeno. Mas aí é uma coisa pontual, você para a medicação, o cabelo volta a nascer? Sim. Uma vez que você interrompe a causa do problema, a tendência com o tempo, sempre lembrar que em cabelo, nem sempre a gente tem uma resolução imediata, né, do problema, você corrige a causa, mas demora ainda um certo tempo, algumas semanas, às vezes poucos meses, para o cabelo se reequilibrar, mas sim, uma vez que você retira a causa, que no caso seja, no caso aqui, os medicamentos, a tendência é o cabelo, esse ciclo capilar voltar ao normal, né? Fontes de calor. A fonte de calor, um calor excessivo, seja por uso de chapinha, secador com vento quente, às vezes um uso de boné excessivo, capacete, que gera um abafamento, um calor, pode também piorar a dermatite seborreica, que é a caspa. Dieta pobre em nutrientes, sim, também. Existem alguns nutrientes que são muito importantes para o crescimento, para a formação da fibra do cabelo. Se o paciente tiver uma deficiência desses nutrientes, ele pode também acabar desenvolvendo queda de cabelo, né? Anemia, também muito importante, causa muito frequente de queda de cabelo intensa. Covid, que tem sido uma causa muito frequente. Muita gente reclamando, né? Sim, né? A Covid ela também é um dos fatores que funciona como um gatilho para aquela condição que a gente explicou, que é o eflúvio telógeno, que seria essa alteração do ciclo capilar. A boa notícia é que é algo reversível, né? Uma vez que o paciente se cura, com o tempo o cabelo tende a voltar ao seu ciclo normal. Produtos químicos podem causar perda capilar por agredir o couro cabeludo, e a dermatite seborreica, que a gente já tinha até comentado um pouco antes, que é uma espécie de inflamação que ocorre no couro cabeludo, conhecido popularmente como caspa. E essa inflamação ela gera uma fragilidade na raiz do cabelo e faz com que ele caia. Uma questão também que tem fatores genéticos, mas que também tem muita influência do emocional. E a gente tem ouvido falar ultimamente aí da alopecia areata também, né? Sim, tá bem, é um tema que está bem falado ultimamente, né? A gente teve um caso aí que teve repercussão. Sim, então... a gente vai falar justamente disso. Tenho aqui a nossa convidada, aqui é o Viane Xavier, tudo bem? Tudo, bom dia. Bom dia. Você tá com essa alopecia há quanto tempo? Tem 23 anos. A alopecia areata é um tipo de perda capilar, né? Em que ocorre uma alteração do sistema imune. É como se as células de defesa elas agissem contra a raiz do cabelo. Isso gera uma inflamação que fragiliza a raiz e faz com que ela caia. Em alguns casos mais raros, a gente pode ter realmente evoluções, né, para uma perda capilar total, tanto do couro cabeludo
como de outras partes do corpo também. Pode ser de sobrancelha também, né? Que é o seu caso também, Sobrancelha, né? cílios, né? Existe algum tipo de predisposição genética? Sim, a alopecia areata, por mais que seja uma condição que não existe assim, uma causa 100% estabelecida, como várias outras doenças de medicina, a gente sabe que tem uma certa correlação com fatores genéticos e também com fatores psicológicos. E você consegue identificar o que foi? Teve algum gatilho? Bom, quando iniciou aos 14 anos, eu não consegui identificar qual foi naquele momento, que apareceram as placas, como o doutor disse. Após muitos anos fazendo tratamento e voltando, aos 26 anos mais precisamente, eu iniciei uma crise conjugal. E dali realmente foi naquele ápice em que desencadeou a perca quase que 100% do meu pelo do corpo. E a gente falou, né, do caso, na verdade o caso, para quem não sabe, é o caso da Jada Smith, né, atriz, também mulher do Will Smith, que teve lá o episódio no Oscar, e aí esse assunto veio à tona, né? Na verdade, é raro um paciente evoluir para uma perda capilar completa, né? Isso acontece em torno de 5% dos casos. Às vezes, quando o próprio paciente resolve esse problema, às vezes esse trauma que ele estava tendo, seja uma separação, né, uma crise conjugal, um estresse mais intenso, muitas vezes quando ele resolve essa questão, mesmo sem tratamento, a lesão pode desaparecer, o cabelo volta a nascer. Então a gente não pode falar necessariamente em cura, mas a gente pode ter casos, sim, com até certa frequência, em que as lesões se resolvem, muitas vezes o paciente nunca mais tem lesão nenhuma, né? Outros casos realmente são casos de mais difícil tratamento. E como é que ficou, como é que está a sua autoestima depois de todos esses anos aí? Você conseguiu ficar bem resolvida? Teve alguma dificuldade? Conta um pouquinho. Sim, inicialmente é muito complicado, né? Acho que para todas as mulheres, pelo menos a maioria, o cabelo é uma moldura, né, do nosso rosto. Assim, foi muito doloroso no início, tipo assim, não deixou de ser, mas pelo menos hoje eu sei conviver com ela, né, sem o cabelo, na verdade, comigo sem o cabelo, e aos poucos eu vou ganhando essa autoestima, vou conquistando espaços, vou deixando de lado o meu medo, o meu receio de viver normalmente, porque são só pelos, né? Claro. Então, assim, hoje o que me sustenta e o que veio me sustentando até hoje é dizer pra mim mesmo, na frente do espelho, são só pelos, né? No mais, graças a Deus, eu sou super saudável. Entender também que você pode servir de referência, né? De exemplo para outras mulheres que podem se inspirar em você, né? Sim, isso é um dos casos, assim, até que eu ganhei um pouquinho mais de força ao longo desses últimos meses ou anos, falando um pouquinho sobre alopecia areata com outras colegas que têm a mesma identificação, né? E é o que eu costumo dizer sempre para elas, né? Primeiro momento, você tem que sim procurar logo um médico, né? Procurar uma terapia, inclusive psicológica, porque trata literalmente com o nosso psicológico, o nosso mental. E diante disso, a gente conversar um pouquinho mais para ver que isso realmente, a gente pode passar por isso numa boa, né? Assim, menos doloroso. Vou falar, não é numa boa, mas menos doloroso. E existe algum suplemento, você falou de algumas vitaminas, o que é interessante para fortalecer os fios? Primeiro a gente tem que ter em mente, né, se o paciente tem aquela real necessidade, né, como a gente falou. Tem causas de queda de cabelo que não vão ter uma ligação com perda de vitamina ou esse tipo de coisa. Mas caso seja a situação do paciente, então aí sim é importante a gente às vezes fazer uma suplementação, identificar qual é aquele nutriente, aquela vitamina que está carente para que a gente faça uma reposição específica, né? As principais, que eu digamos assim, que teriam mais relação com queda de cabelo, que inclusive são aquelas que a gente investiga através dos exames de sangue, tinha comentado, o ferro, muito importante, vitamina D de dado, vitamina B de bola, queratina, zinco, né? Então, os próprios silício também está sendo muito utilizado, né? Então, eu diria assim que seriam os principais, né? E existe alguma maneira da gente prevenir a queda de cabelo, doutor? A higiene do cabelo é muito importante também, a questão das altas temperaturas também, como a gente tinha explicado, pode piorar a caspa, como a gente mencionou, tudo que piora a caspa, piora a queda. A alimentação saudável, isso não só para a questão capilar, mas para a saúde de uma forma geral, né? Escovar os fios com cuidado, sim. Pacientes que às vezes exageram muito, né? Usam muitos produtos químicos, escova. Isso também pode gerar um tipo de queda de cabelo chamada alopecia de tração, que é um tipo de queda ocasionado pelo excesso
de repuxamento dos fios. Às vezes pacientes que amarram o cabelo de uma forma muito intensa, né? Com muita tração, isso também pode gerar queda de cabelo. Não prender o cabelo molhado, importante também, porque isso aumenta a oleosidade do couro cabeludo e piora a caspa. Então são orientações gerais que a gente tem que ter, cuidar também da saúde emocional, como a gente viu, tem uma série de condições de perda capilar que estão ligadas com a questão emocional. Então tudo isso é importante para a gente manter uma boa saúde capilar. Em relação a tratamento, doutor, claro que cada caso é um tipo de tratamento, né? Mas o que você pode fazer, um apanhado geral do que existe hoje em dia? Falando assim nos principais tipos de queda, né? Que a gente falou, do eflúvio telógeno, por exemplo. Do eflúvio telógeno, realmente a gente precisa, o que eu frisaria, assim, para o paciente que está passando por esse problema, realmente é ir ao médico, porque é importante a gente identificar a causa. Não adianta a gente, às vezes, ficar usando medicações de forma aleatória, né? Sem a gente identificar a causa, o paciente não vai ter benefício. Então a gente precisa realmente fazer a investigação, examinar o couro, pedir muitas vezes alguns exames de sangue e tratar pontualmente, tá? Isso no caso do eflúvio telógeno, que envolve todas aquelas causas que a gente explicou. A caspa, normalmente a gente consegue controlar a grande maioria dos casos com shampoos anti-caspa. Às vezes o paciente precisa de um shampoo mais específico, mais potente, isso precisa ser avaliado pelo dermatologista, né? E para a alopecia androgenética, a gente também tem uma série de produtos hoje em dia, né, de loções, de medicações de uso oral e até mesmo, em alguns casos, o transplante capilar, que também está bem em voga, né? A gente está vendo várias pessoas aí da mídia realizando. Em casos assim mais intensos, paciente que já está muito incomodado com o tamanho das entradas, a gente tem a opção também do transplante capilar, que nós temos técnicas aí já bem avançadas hoje em dia. Muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, porque é lindo de ver o jeito que você se aceita e dá pra ver que você se sente linda. Sim, sim. Né? Nada que um batom vermelho e um brinco grande assim no destaque, né? Muito obrigada, viu, gente? Olha, e agora tá na hora do Fica a Dica. Escova de dentes elétrica. Conheça os benefícios. Facilita a higiene bucal e melhora o foco durante a escovação. Não necessita de força excessiva, evitando a remoção do esmalte protetor e também não agride as gengivas. Facilita o trabalho para pessoas com mobilidade reduzida. Com seus movimentos vibratórios, é capaz de realizar uma limpeza profunda. A escova elétrica é mais eficiente na remoção da placa bacteriana, chegando a remover até 600% mais que uma escova de dentes manual. É fácil e prático usar a escova de dentes elétrica, principalmente para crianças, idosos e pessoas que usam aparelho ortodôntico, pois auxilia na limpeza completa. É importante destacar que as escovas são recarregáveis e quando as cerdas estiverem gastas, basta trocar o refil. Olha, gente, agora eu quero conversar com vocês sobre marcas escuras na pele. Eu, por exemplo, tenho algumas marquinhas no meu rosto e eu vou falar pra vocês que eu tô usando o Luminous 630 Anti-Spot da Nivea e tô apaixonada. A partir de 4 semanas já dá pra ver a pele ficando mais uniforme e mais bonita. Nivea Luminous 630 Anti-Spot atua sobre a pigmentação existente para clarear as marcas escurecidas e reduzir o seu tamanho. E com o uso regular, ele equilibra a produção de pigmentação para evitar a aparição de novas marcas. Experimente o Nivea Luminous 630 Anti-Spot, sua pele mais uniforme e iluminada. E você encontra toda a linha Nivea no site e nas lojas Pague Menos de todo o Brasil. E no próximo bloco a gente vai ver o último episódio do quadro Desafio Saúde. Será que a Gabriela e o Jefferson conseguiram atingir os seus objetivos? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir. E a gente confere agora o último episódio do Desafio Saúde. Vamos ver como é que a Gabriela e o Jefferson vão concluir essa jornada em busca de uma vida mais saudável. Roda aí! E depois de 2 meses, chegou o grande dia! Dia do último episódio dessa que é a primeira temporada do nosso Desafio Saúde. E ao longo desse tempo, muita coisa aconteceu. Tiveram dias bons, dias ruins, altos e baixos, erros e acertos. E chegou a hora de nos despedir dos nossos guerreiros com resultados positivos. Pelo menos é isso que a gente espera.
Gabi e Jefferson, como é que estão os coraçõezinhos hoje, nesse último episódio de Desafio Saúde? Acho que a gente está muito ansioso, querendo muito saber o resultado de tudo, né? Quais as maiores lições? Acho que a maior lição foi realmente, não sair de jeito nenhum do foco que você determina. Porque mudou muito a questão de autoestima, hoje eu tô me amando mais. Questão de me apaixonar mais ainda pelo esporte, de voltar a ter um contato com a musculação e com alguns outros esportes como as artes marciais. Gosto de estudar um pouco mais sobre o que fazer, qual alimento pode ser usado para benefícios, qual o benefício de cada alimento, sobre vitaminas, sobre melhora de saúde, melhora de condicionamento na hora do treino. Em relação à saúde, o que é que vocês têm sentido aí no dia a dia? Eu sinto que melhorou bastante. Antes, quando eu ficava doente, para eu melhorar era muito difícil. Porque acho que aumentou tudo, né? Questão de imunidade, tudo isso. Questão de saúde, teve o lance de disposição, né? A gente se sente mais disposto. Em vez de acordar cedo cansado, hoje em dia a gente acorda um pouco mais disposto. Vocês tiveram aí o acompanhamento de vários profissionais ao longo de todos esses meses. Mas, a partir de agora, vocês sabem que vão ter que seguir com as próprias pernas, então a responsabilidade vai ser dobrada. Vocês estão preparados? Além de ter participado do desafio mesmo para ficar saudável, a gente pegou muita informação. Questão de treino, toda dúvida que surge, às vezes não está nem na nossa ficha de treino, a gente pergunta já pensando futuramente. Questão de alimentação, a gente pesquisa, vai no supermercado, olha tudo direitinho, que tem que olhar de descrição. Virou um hábito de se preocupar com o que está comendo, do tanto que está comendo, virou realmente um negócio que fez parte da gente agora. O paladar também mudou? Mudou bastante. Eu descobri uma forma diferente de comer ele, que era uma forma que eu não conseguia. Então eu fui falando assim, se eu experimentar, não vai fazer muita diferença. Se eu não gostar, é só não comer. Se eu gostar, eu como. Então eu fui fazendo isso, principalmente com as comidas que eu tinha mais restrição mesmo assim. A gente aderiu mais às frutas, que era uma parada que a gente não comia tanto. Por exemplo, suco bastante. Coisas que a gente realmente foi, graças à dieta e todo o processo que a gente está passando, a gente foi botando. Né? As roupas já estão entrando? Já, com certeza. Teve uma que não entrava de jeito nenhum. E hoje tá entrando, tá direitinho, e eu tenho uma revelação pra fazer. Ai, meu Deus! Tem uma calça que eu falei assim, amor, vou comprar essa calça no número menor no dia que a gente começou o desafio. E quando terminar, essa calça vai entrar. Olha, você ela não contou isso. Não, ela tá até com a etiqueta ainda. Eu não tirei a etiqueta, tá lá na calça. Você comprou um número menor. Olha, tá todo mundo aí torcendo, vai entrar, hein? Porque o desafio não acabou. Às vezes eu sentia muito dor na lombar por conta de passar muito tempo sentado. E hoje em dia eu não sinto mais por conta de exercício de fortalecimento da lombar. Então, assim, isso tudo deixa a pessoa mais animada, querendo ou não, né? Bom, então agora chega de expectativa, vamos conferir o grande resultado. Afinal de contas, foi por isso que a gente esperou. Agora sim, temos os resultados em mãos. A Gabi e o Jefferson fizeram a bioimpedância, perfil lipídico e avaliação antropométrica aqui no consultório farmacêutico Clínica e Farma da Pagmenos, que por sinal também é um serviço maravilhoso, né? Isso, eles são maravilhosos desde o começo, total assistência pra gente, fazendo tudo direitinho. E espero que tenha dado tudo certo. O Jefferson, ele conseguiu nesses 2 meses perder 2 quilos. E ele conseguiu reduzir a circunferência abdominal dele, mas o que chamou mais a atenção foi que ele melhorou bastante o colesterol. Ele tinha um LDL elevado e agora o LDL dele está normalizado. Acredito que conta especialmente da atividade física e também da melhora da alimentação. A Gabriela diminuiu o percentual de gordura dela inicial, que era 33,4, baixou para 31,6. E o colesterol dela também, que era muito elevado, também reduziu, conseguiu estabilizar o colesterol, melhorando o metabolismo dela, os dados metabólicos dela. Isso evidencia que uma melhora da qualidade de vida da Gabriela, melhorando os parâmetros do colesterol, dos triglicerídeos, ela tem uma melhora da qualidade de vida, vai melhorar também os aspectos
da saúde e longevidade dela. A gente deu um pontapé inicial, vale lembrar que deve continuar os hábitos alimentares, atividade física, para que eles atinjam o objetivo desejado. Realmente emagrecer e mudar os hábitos não é uma coisa fácil, mesmo se esforçando, né? Eu recomendaria que eles seguissem em frente, continuassem com as mudanças alimentares e de exercício físico. O condicionamento deles melhorou, a força muscular, eles conseguiram ter uma redução no peso, que era o objetivo deles. Mas é importante ressaltar que tem que continuar, né? Que esse tipo de mudança tem que ser para o resto da vida. Gente, eu desejo que vocês continuem aí firmes e fortes nesse desafio, nesse projeto, que na verdade é um estilo de vida. A Pague Menos acredita muito em vocês e no poder do esporte, por isso mesmo ela é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Estamos aqui sempre de braços abertos, foi um prazer conhecê-los e participar dessa mudança que foi linda demais. Igualmente, a gente também agradece muito pelo convite, foi incrível participar, passar esses 2 meses com vocês, descobrindo coisas que a gente jamais imaginou, e agradecer a todos os parceiros que ajudaram a gente, tanto a academia, a Pague Menos, os profissionais da academia, a coach, então só gratidão por todo mundo. Um atendimento maravilhoso também, a rápida entrega que eles tiveram para ajudar a gente nesse processo já com a dieta, então só agradecimento total por ajudar a gente a mudar de vida. Pague Menos, claro, segue fazendo tudo, mandou esse presente para que vocês sempre lembrem da gente. Parabéns, Gabi e Jefferson, por terem topado aí esse desafio e por todos os resultados que vocês alcançaram, viu? E olha, para você que está querendo mudar a rotina em busca de mais disposição e longevidade, a minha dica é o calendário da Pague Menos, que te auxilia a planejar o ano todo com mais qualidade de vida. E agora está na hora do Beleza Express. Olha só a diferença desses 2 olhos, gente. Um olho está muito mais caído e o outro mais erguido. Primeiro eu errei passando essa sombra marrom por todo o olho. No outro você percebe que eu só passo no côncavo e vou iluminando ali a pálpebra, né? E o outro olho eu continuo errando. Eu vou fazendo esse delineado mais grosso, que não vai dar certo, e ainda coloco um lápis dentro do olho. O outro lado não, eu já vou fazer um delineado apenas no canto externo, tanto na parte superior e inferior, eu deixo somente no cantinho externo, para poder abrir esse olhar, e passo um lápis claro dentro da linha d'água, coloco um iluminador no canto interno, para poder abrir mais esse meu olhar. Agora na parte dos cílios, eu vou fazer o quê? Optem por cílios de canto e usem bastante máscara. É a melhor forma de deixar um olhar mais atraente, mais aberto e alongado. Olha que incrível essa diferença. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Ah, e todo mundo adora um produtinho de maquiagem, né? E você sabia que você pode adquirir os seus itens de beleza sem sair de casa? É só comprar em paguemenos.com.br ou pelo app e aproveitar os super descontos. Se preferir, também peça pelo delivery. Ligue 4002-8282 e economize onde você estiver. O frete é grátis para compras acima de R$150. É prático e cômodo. E o Sempre Bem de hoje vai ficando por aqui. E você pode seguir os nossos perfis oficiais no Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, site da Pague Menos e o portal Sempre Bem. A gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Tenham todos uma ótima semana, com muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. O silêncio e o barulho. Antigamente, era mais fácil conversar. Não existia celular, não tinha computador, nem canais pagos. Antigamente, as pessoas podiam, sem medo, colocar cadeiras nas calçadas e papear com os vizinhos. Telefonemas eram caros. Então, a gente se esforçava para encontrar pessoalmente as pessoas de quem sentíamos saudade. A gente brincava na rua e só parávamos na frente da televisão enquanto fazia a digestão do almoço e do jantar. Mas não tem como barrar o progresso. Ele veio com tudo e continuará vindo. A violência das ruas nos obriga a cercarmos nossa vida de
parafernálias eletrônicas para que nossa solidão seja minimizada. Construa pontes de amizade, de solidariedade, de sabedoria, de fraternidade e de união. Seja um grande construtor nessa encantadora e magnífica estrada da vida.